Fala galera, beleza? Aqui é o Joab do canal Vasco é o Nosso Papo. E vim mais uma vez aqui trocar ideia com vocês, falar do nosso clube do coração, né? Clube de Regatas Vasco da Gama. E falar um pouco dessa liminar aí, né? Que foi negada no plantão do STF pelo Luiz Fux, né? Então antes de começar a conversar com vocês, eu peço a vocês que ativem o sininho, se inscreva no canal, deixe seu like, para esse canal alcançar o máximo de vascaíno possível. Valeu, galera? Então, gente, saiu a decisão, como eu comecei a falar, né? O Luiz Fux, ele nega a liminar de plantão no STF e ele passa por relator, que é o Dias Toffoli, né? Ou seja, o Dias Toffoli que vai decidir. No meu entendimento como leigo, ele não se posicionou nem a favor e nem contra, né? Se o Levin ou o Salgado realmente vai ser o presidente. Claro, na decisão dele, consequentemente, se mantém o Salgado. Mas a decisão final, que é o que vai decidir a eleição presidencial do Vasco, vai ficar só para fevereiro. Pelas informações que saiu na mídia, a data não tem precisa, somente é o mês de fevereiro. Ou seja, após a posse do Jorge Salgado, né? E consequentemente a isso, na terça-feira, 40 sócios entraram com uma liminar pedindo a suspensão da posse, no caso, né, do Jorge Salgado e a manutenção do Alexandre Campelo, né, da presidência do Vasco, até que se tome uma decisão final, né? Então, assim, a que ponto chegamos? Uma pessoa que a gente queria ver tão longe do Vasco, né, hoje a gente quer até na manutenção para ver o que vai acontecer na eleição do Vasco, né, presidencial, que é o Alexandre Campelo, que a torcida detesta, né? Isso está mais do que nítido e notório até para ele mesmo, né? Agora, gente, eu vou dar uma opinião minha aqui, né? Independente dessas notícias que eu tentei trazer para vocês. Cara, eu sou contra a gestão de Jorge Salgado antes mesmo de começar, porque, gente, o que ele está propondo, o Alexandre Campelo propôs. Não vou nem dizer o Eurico, porque o Eurico ele se titulava Ele é o Projeto, né? O Alexandre Campelo, a princípio, diz ele que tinha um projeto que não apresentou, se juntou para somar com o projeto da Sempre Vasco, que depois rachou, e se o projeto dele era esse, era uma porcaria, né? Era o projeto que ele já tinha em mente, se ele fosse presidente sozinho, sem a ajuda de ninguém, né? Somente dos votos do sócio. Se esse era o projeto dele, mostrou que era uma porcaria, né? E o Salgado já declarou que quer dar continuidade, né, a isso. Então, assim, ou uma ou outra, galera. Ou o Jorge Salgado quer ser presidente do Vasco, mas tá na cara que ele não tem aporte financeiro nenhum, porque antes mesmo de validar a eleição que estava dando ele como presidente do Vasco, diz ele que tinha 100 milhões. Esses 100 milhões não apareceu, né? De forma nenhuma. Apareceu um dinheiro pingado aqui que ninguém sabe de onde apareceu. Se foi ele mesmo que botou do bolso dele uma partezinha, que já está tudo errado, porque ele vai cobrar uns juros e vai assinar os juros que quer. Se algum empresário emprestou, se um banco emprestou, até o momento não está claro. Então 100 milhões ainda existe, até o presente momento, né? Então, cara, se isso é uma continuidade do Alexandre Campelo, vai ser 3 anos de porcaria. A verdade é essa. Porque nada contra o Jorge Salgado, a pessoa, não conheço, né? Também, até porque ele vive um meio social totalmente diferente do meu, apesar de eu ir para São Januário, ele fica numa parte de São Januário, eu fico em outra totalmente diferente também. Então, impossível da gente até se cruzar em São Januário, que seria o único ambiente em comum que nós dois circularia, né? Mas, cara, eu prefiro o Levin esse ano, porque o cara quer tá propondo pagar o salário dos funcionários em dia, que é o correto. Esse é um questionamento que não devia nem existir mais no Vasco. Estamos em anos que isso não se cabe mais para um clube do futebol, mas infelizmente a gente ainda discute sobre isso. E o que a gente deveria discutir, ele está propondo, que é time forte, né? Então, assim, o Salgado, ele acha que o Pikachu vai voltar, vai ser um lateral da seleção brasileira. Ele falou que o Pikachu vai voltar a jogar bola. Ele sempre jogou uma bolinha. Jogar bola mesmo, ele nunca jogou, né? Mas é um cara que ajuda o Vasco muito. Não vamos também desmerecer o cara. Ele sempre ajudou bastante na medida do possível, no elenco os atuais que o Vasco vem montando, né? Ele ajuda muito, sim. Isso aí é incontestável. Esse ano é um ano, para mim, até atípico dele. Foi bem abaixo do que ele até apresentava no nosso time.
Mas se é isso, eu não quero. Uma folha de 2 milhões, cara, não traz ninguém de relevância, ninguém de importância, porque se a intenção dele é montar um time para ser quinto, sexto, sétimo, porque abre uma vaga a mais na Libertadores, cara, a gente pode até chegar em sexto, sétimo, quinto, mas também a gente corre o sério risco de chegar pior ainda, porque se o Alexandre Campelo, com algumas pessoas que estavam na gestão dele, que abandonou e agora está junto com o Salgado, que nem queriam aumentar um tiquinho de nada a folha, foi totalmente contra, tanto é que pulou do barco fora, né? A gente está vivendo a pindaíba que tá, imagina ele reduzindo. Ou ele acha que vai surgir um fenômeno da natureza na base do Vasco e vai levar a gente rumo aos títulos. Eu acho muito difícil, até porque os jogadores hoje novos já são vistos por times europeus praticamente desde quando nasceu, no ventre da mãe, né? Então isso vai ficar muito difícil de acontecer, se é com isso que ele está contando. Aí o cara está contando com a receita de 100 milhões, aí a gente vai ler aí as notícias na internet, contando que o Barcelona vai vender o Felipe Coutinho, pelo amor de Deus, cara. Se esse é o tipo de gestão que ele está contando de ter 100 milhões, de um time vender o Alan, do outro time vender o Felipe Coutinho, de a China dispensar lá o time chinês, o Alex Teixeira também fizer um contrato milionário, para somar tudo isso e fazer 100 milhões do Vasco, pro Vasco, ele é um brincante. A verdade é essa, ele é um brincante, porque a gente quer pessoas que paguem o salário dos funcionários para ser um outro ambiente ali dentro. A gente quer time competitivo, cara. Porque até o presidente que a gente mais critica aí dos últimos anos, não vou nem contar o Eurico, esquece o Eurico, o que foi um fato diferente, o Roberto Dinamite, para algumas gerações novas que eu vejo discutindo aí na internet, tem que ser igual de Jorge Salgado, tem que pagar as contas, tem que ficar 3 anos aí juntando, né? Cara, para essa geração aí, ele tem ainda que agradecer o Roberto Dinamite, porque foi o único presidente que trouxe um técnico decente, que foi o Ricardo Gomes, né? Que trouxe também o Paulo Tuori, Marcelo Oliveira, que na época estava em alta. Foi o único presidente que trouxe de volta Juninho, que se não fosse ele, não teria. O Felipe, o Alexandre, o Diego Souza, conseguiu o Dedé, trouxe um goleiro, que a gente estava sem goleiro, Fernando Praz, né? Então, conseguiu aí, surgiu o Bernardo, o Rômulo, o Alan. Olha quantos jogadores de qualidade eu falei aqui. Carlos Alberto, né? Já foram uns 10. Então, se essa geração que discute aí na internet a tese do Jorge Salgado, se comemorou a Copa do Brasil, que foi um título inédito pra gente, tem que agradecer muito que ele quis, sem ter dinheiro, ainda abrir a carteira e deu um título. Talvez se tivesse algumas pessoas ao lado dele com competência financeira, ali o Vasco teria decolado. Porque o Vasco teve público o ano inteiro. Chegamos nas finais de tudo. Perdemos o Brasileiro por detalhes aí que já não cabia a gente, foi falta de pênalti não dado, né? Chegamos nas finais da Sul-Americana, ganhamos Copa do Brasil. Então, se tivesse o mínimo de gestão, pelo menos financeira decente, o dinheiro entrou e entrou muito. Conseguimos patrocinadores 1000 vezes melhor do que Alexandre Campelo aí, que a gente conseguiu o Eletrobras, né? Então, lançavam uniformes bonitos, diferentes, né? Que a galera comprava a ideia. Então, assim, galera, essa galera que critica a tese do Leme, eu quero montar time forte, cara, ainda tem que agradecer uma das pessoas que eles mais criticam, que é o Roberto Dinamite, porque ainda viu algum título, porque se fosse isso a gente estava esses 20 anos a seca. Então eu não consigo particularmente entender, como eu falei e vou repetir de novo, nada contra a pessoa, mas apoiar uma tese de continuidade num trabalho do Alexandre Campelo. O Alexandre Campelo começou o CT, cara, era o mínimo, ele ia assumir também com o dinheiro do CT, o dinheiro é escafedê. Ninguém ia saber se pagou A, se B, se está no cofre. Pô, o mínimo que tinha que fazer é dar entrada no CT. Era o mínimo do mínimo do mínimo. Não foi mérito dele. A associação em massa não foi mérito nenhum dele, porque a gestão é transparente. Mentira. Tá vendo aí a desassociação em massa, porque o nego não aguenta mais ver a cara pálida dele. O nego menos ainda quer ver a cara pálida do Jorge Salgado, a maioria. E a associação em massa tá indo pro beleléu. Gente, eu particularmente, eu sou vascaíno, não é porque meu pai e minha mãe não.
ou foram, o tio, o avô, não. Porque eu simplesmente vi um Vasco vitorioso, campeão. Chegando nas finais, a gente ia pra Libertadores porque a gente ganhava brasileiro, não é porque a gente montava time pra ficar em sexto, quinto, não, galera. Então é isso que tem que entrar na cabeça da galera. Essa ideia que a gente tem que comprar. Ah, porque o fulaninho de tal, o vizinho ali da Zona Sul, ficou pagando as continhas, hoje tem um time bom. Tá, cara, os caras têm uma particularidade, a gente tem outra. Os caras são os queridinhos da mídia, a gente não. Quem compra a briga é o vascaíno, quem compra a ideia do Vasco é o próprio vascaíno. Então o nosso contexto, o nosso cenário é totalmente diferente. Pô, a gente rivalizava, não era com o Flamengo não, porque eu via jogo do Vasco em finais aí de Carioca, a gente metia 5-1 neles. Que a preocupação era zero, que Edmundo desclassificava eles no Brasileiro. Eu cresci vendo o Vasco assim. O meu rival era outro. O meu rival, sabe qual era? O Real Madrid. Eu tava torcendo para aquele Mundial de Clubes que foi aqui da FIFA, o primeiro. Não só eu, mas toda a torcida vascaína naquela época, que é mais antigo, lembra? A gente estava torcendo para pegar o Real Madrid, a gente estava torcendo para pegar o Manchester United, não. Porque o nosso rival não era um rival nacional, um rival regional, não de estado. O nosso rival era um rival que sempre foi grande mundialmente, cara, o Real Madrid. Hoje, o Real Madrid pisa numa calçada, a gente tem que ir para outra para não ser goleado. A gente, na verdade, faz nem mais jogos com ele, nem convidativo consegue fazer, porque essa gestão aí monta time medíocres, que não vai chegar em lugar nenhum. Só chega numa Sul-Americana porque são 15 indo pro brasileiro e 8 indo pra Sul-Americana, porque também senão não conseguia. Porque a incompetência impera nessa gestão e hoje quer ter uma continuidade. Então, galera, o que eu tenho a comentar, uma particularidade minha, uma coisa que estava aqui comigo é isso. Essa decisão, por enquanto, mantém no STF do Luiz Fux, mantém o Jorge Salgado na presidência, mas também a gente não sabe como é que vai ser a cerimônia de posse no Vasco, né? O que pode acontecer, a gente não sabe. E pode também sair uma decisão a qualquer momento da ação desses 40 sócios aí que aqui no Rio que se movimentaram, pode sair algo favorável sim, né? Então eu particularmente, eu tenho esperança ainda que as coisas fluam a favor do Vasco. Tem certeza, Joab, o Levin vai fazer a melhor gestão, vai contratar todo mundo que tá falando? Não sei. Só que eu tenho que apostar no que tá me oferecendo algo diferente, algo que vai mudar a vida do Vasco. Ele não tá oferecendo um empréstimo que a gente vai pagar aqui e atrasar mês que vem, não. Ele tá oferecendo algo que vai resolver a curto, médio e longo prazo a vida do Vasco, né? Eu jogo na Mega Sena, cara, eu não tenho certeza que eu vou ganhar, mas eu jogo apostando que vai vir o melhor. A mesma coisa a eleição do Vasco. A gente tem que apoiar uma pessoa que está oferecendo o melhor. No ruim de tudo, a gente vai continuar no 0-0, a gente vai continuar na mesma estaca. Na mesma estaca, não vai alterar em nada. A pior coisa que podia acontecer pra gente, infelizmente, já aconteceu com o Vasco, que a gente caiu. E eu particularmente, eu acho que na tese dele o Vasco não cai. Eu, particularmente. O Alexandre Campelo não caímos na sorte, né? O Salgado, um time de 2 milhões, eu já não sei também. A gente pode ter também a mesma sorte que o Campelo teve. E não cair, se manter esses 3 anos aí invictos, de não cair. Então, gente, é isso. Espero que essa decisão final em fevereiro aí seja favorável ao Vasco, né? E essas decisões que ainda estão para sair aqui no Rio de Janeiro seja favorável ao Vasco, para a gente ter uma perspectiva de um Vasco campeão. Porque campeão a gente sabe que só é um, porque todo mundo trabalha para ganhar. Todo mundo não. Os clubes que têm poderes financeiros bom trabalham para ganhar, né? Mas só um ganha. Espero que o Vasco esteja nesse bolo aí ano que vem, entre os clubes que vão entrar para ganhar. Valeu, galera. Um forte abraço. Tamo junto.